Olá, boa noite. Ele é um dos mais conhecidos intelectuais brasileiros no exterior, estudioso dos nossos problemas e vem propondo uma alternativa progressista ao Brasil, achando que o país pode caminhar para uma realidade diferente dessa que aí está e que muitas vezes é encarada como a única realidade possível. O Roda Viva entrevista esta noite o professor de Direito, filósofo e pensador Roberto Mangabeira Unger. Professor titular de Direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, durante 29 anos, Roberto Mangabeira Unger decidiu voltar de vez para o Brasil e se dedicar à política. Nos últimos anos, atuou como consultor de Leonel Brizola, do PDT, foi um dos intelectuais que influenciaram Vicente Fox, eleito no ano passado presidente do México, e é o formulador das propostas de governo de Ciro Gomes, pré-candidato do PPS às eleições presidenciais de 2002. Mangabeira Unger até tentou ser candidato a prefeito de São Paulo em 2000, mas seu partido, o PPS, decidiu indicar Emerson Capaz como vice numa chapa coligada com a candidata Luísa Erundina. O professor Mangabeira teve de desistir e se dedicou a continuar divulgando suas propostas políticas, reunidas agora no livro A Segunda Via, Presente e Futuro do Brasil. O livro, que acaba de ser lançado, sintetiza sua ideia de refundar o Estado brasileiro. A segunda via de Mangabeira Unger é colocada como alternativa ao modelo econômico americano e à proposta de reforma social-democrata do primeiro-ministro inglês Tony Blair. Segundo ele, a ideia de uma terceira via é apenas a própria doutrina do caminho único, acompanhada do anúncio de intenção de humanizá-lo. A terceira via é a primeira via açucarada. E para entrevistar o professor Roberto Mangabeira Unger, nós convidamos o jornalista Bob Fernandes, que é o redator-chefe da revista Carta Capital. O economista Luiz Gonzaga Beluso, professor da Unicamp e colunista da Carta Capital. O Wagner Carelli, que é diretor editorial da Editora Globo. A Cida Damasco, que é editora executiva do jornal Gazeta Mercantil. O cientista político Carlos Novaes. E Ramiro Alves, editor de política da revista Isto É. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Hoje não vai ser possível a sua participação no programa, como telespectador, como faz normalmente, porque o nosso programa está gravado. Professor Mangabeira Unger, boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela participação do senhor e pela sua vinda aqui no Roda Viva. Muito obrigado. Professor, li recentemente uma entrevista do senhor Ciro Gomes, do jornal Valor, dizendo que ele não vai dizer que o programa dele, pré-candidato à presidência da República do Brasil, é um programa socialista. Diz que não vai falar a respeito do socialismo, que outros deverão empunhar essa bandeira que não ele. Eu gostaria de ouvir um comentário do senhor a respeito disso, porque o senhor faz parte do partido dele, que é o PPS, e acho que PPS tem alguma coisa de socialista na sigla. Eu creio que este termo socialismo está hoje esvaziado de sentido, como, aliás, todo o debate ideológico no mundo. Aquele antigo conflito de estatismo e privatismo, mercado e Estado, está morrendo ou está morto e começa a ser substituído no mundo por um novo conflito, um conflito sobre as formas alternativas da democracia, do mercado e da sociedade civil livre. Nós, do Brasil, precisamos participar desta nova controvérsia para construir o país. E, nesse sentido, a verdadeira divisória entre os conservadores e os transformadores não é a posição a favor ou contra o Estado. A verdadeira divisória é a disposição para reimaginar e reinventar, passo a passo, pouco a pouco, a estrutura institucional da sociedade. A pergunta de Cida Damasco. Nesse sentido, como é que o senhor coloca a diferença entre a alternativa proposta pelo candidato Ciro Gomes e as alternativas do PT e as alternativas, mesmo de certa parte do PSDB? Onde é que estão os conservadores, onde é que estão os transformadores nessa divisão? Eu temo que na campanha presidencial que se aproxima, o país arrisca não perceber os contrastes decisivos. Haverá uma tendência de interpretar todos os discursos
como o mesmo discurso, o discurso da preocupação com o social e da retomada do crescimento. Nós precisamos identificar onde estão as divisórias. E aí é que entra a proposta de Ciro Gomes, que é uma proposta de construir e instrumentalizar o Estado brasileiro para que esse Estado possa ajudar a induzir um novo projeto de desenvolvimento no país. Um projeto de desenvolvimento que não apenas coloque o açúcar das políticas sociais compensatórias, mas democratize de fato o mercado. Encontre um novo lugar para o Brasil no mundo. Camilo. Professor, o senhor está lançando um livro sobre a segunda via e eu queria que o senhor explicasse o que o senhor entende, que proposta seria essa da segunda via e no que ela difere de uma coisa mais tradicional que roda no mundo, que é a terceira via, proposta pelo Tony Blair e outros, e até com o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Em que consiste essa proposta de segunda via e se isso está discutido dentro do programa do candidato Ciro Gomes? A terceira via é a primeira via com açúcar. É o caminho dominante, com a ênfase nessas políticas sociais de assistência e compensação. A ideia retórica da terceira via pressupõe que há uma direita e uma esquerda e os expoentes da terceira via se colocam confortavelmente no meio. Como se apresentassem, de fato, uma alternativa quando apresentam apenas a humanização do inevitável. A ideia da segunda via parte da premissa de reconhecer que a velha alternativa de esquerda perdeu sentido no mundo contemporâneo e nós precisamos construir outra. As grandes vertentes desta proposta de segunda via são, primeiro, a construção de um Estado enriquecido, capacitado para ser esse agente, esse orquestrador de uma mudança de estruturas. Segundo, uma política social que procure capacitar os brasileiros. A tarefa da política social, sobretudo do investimento em educação, não é trazer igualdade. O que traz igualdade é mudança de estruturas. A tarefa é dar às pessoas as capacidades práticas. Terceira vertente, a democratização do mercado. Não basta regular o mercado, não basta compensar com políticas sociais os seus efeitos desigualizadores. É preciso promover uma grande descentralização de acesso aos recursos e às oportunidades da produção. E a quarta vertente é a construção de instituições políticas que assegurem as bases de uma política de alta energia, uma política vocacionada para as mudanças frequentes. E essa construção passa, num país como o nosso, pela construção de um regime de partidos fortes. Carlos Novaes. Professor, o senhor fez uma trajetória que foi PMDB, depois PDT, com Leonel Brizola, onde o senhor enfatizava muito o papel do Brizola como alguém subjetivamente interessado nos excluídos, e depois o senhor veio para o PPS, antes até com o Ciro Gomes, né? A vinda do PPS é resultado, digamos assim, da sua relação com o Ciro Gomes. O que intriga um pouco é por que é que o senhor evita sistematicamente encarar o PT, que é uma malha burocrática espalhada em todo o Brasil e que, ainda que organizando os organizados, tem uma tangência muito grande com os excluídos. Por que é que o senhor investe as suas energias numa liderança isolada, numa liderança solta, desprovida de bases orgânicas, de relações orgânicas com aquilo que está em movimento efetivo, organizado, com ação coletiva no Brasil, e despreza sistematicamente um esforço de organização no Brasil, que gostemos ou não, o fato é que ele é largamente orgânico e, digamos, a menos que se o interprete como algo que está barrando qualquer mudança e não propondo essa mudança. Então, eu queria entender um pouco melhor por que é que, afinal, o senhor está sempre apostando as fichas numa liderança isolada, numa liderança mais solta
e não numa malha, digamos, orgânica e que, aliás, vem obtendo êxitos crescentes. Não, em primeiro lugar, eu não desprezo o PT. Considero o PT uma das melhores coisas que aconteceram ao Brasil nessas últimas décadas. E no PT estão reunidos muitos dos nossos melhores quadros. Qualquer governo progressista no Brasil terá que ter o PT como parceiro. Se Ciro Gomes for eleito, eu pessoalmente espero que o PT participe ativamente do governo dele, independentemente da aliança que possamos construir durante a campanha eleitoral. Agora, eu identifico também no PT graves limitações que explicam a minha opção política pessoal. Em primeiro lugar, um vínculo não resolvido com esses setores corporativos ou corporativistas da sociedade brasileira. Além da divisão de endinheirados e pobres, classe média no Brasil, temos uma outra divisão que fascina e desorienta o país, que é a divisão entre a minoria organizada, tanto da classe média quanto da classe trabalhadora, e a maioria desorganizada do país. Esta maioria sente que o país é ainda possuído, dominado por uma confederação de interesses corporativistas. O PT nunca rompeu claramente o vínculo privilegiado com esses interesses corporativos. Tratou esses interesses corporativos como se fossem a vanguarda da maioria desorganizada do povo brasileiro. E este vínculo não resolvido gravemente limitou a capacidade do PT de avançar na definição de um projeto nacional. Em segundo lugar, o PT não enfrentou com realismo o problema da construção e do financiamento do Estado brasileiro. Em terceiro lugar, o PT oscila nas suas formulações entre a nostalgia do estatismo, esse estatismo que está morrendo, e o fascínio pelas políticas compensatórias. Não chegou a formular uma alternativa concreta de reorganização das nossas instituições e de reorientação da nossa trajetória de desenvolvimento. Eu não prefiro lideranças isoladas. Eu creio que qualquer transformação profunda no nosso país tem de nascer de uma combinação de alianças dessas minorias organizadas com a mobilização das maiorias desorganizadas, tanto da classe média quanto dos trabalhadores. Identifico, sim, no nosso regime presidencial, com todos os seus defeitos, uma alavanca de mobilização e desestabilização, uma maneira de romper esse condomínio de interesses corporativos que ainda possui e domina o país. Professor Bellucci. Mangabeira, o seu livro, Segunda Via, né, certamente é um dos livros mais instigantes produzidos sobre o Brasil, sobre as questões brasileiras. E a despeito das minhas discordâncias, eu devo dizer que li com muito prazer o livro, porque ele levanta questões pungentes da sociedade brasileira e muito importantes. Agora, essa sua perspectiva de que é preciso fazer com que os setores organizados, não é, e os setores desorganizados se articulem para promover a mudança, né, é uma questão razoavelmente antiga no Brasil e que nós não conseguimos superar politicamente. Eu acho, e não tem a menor importância o que eu acho, mas o que você acha, que a estrutura partidária brasileira não é adequada para responder a essa questão. Nós não conseguimos encontrar o partido. Sim. Talvez os militares tenham nos dado, não intencionalmente, a fórmula quando criaram o PMDB e a Arena,
porque permitiam com que o PMDB fosse uma espécie de metabolizasse esse conjunto de interesses de uma forma menos corporativa, né? Agora, as diferenças, né, de inserção na sociedade e até do imaginário social entre esses dois segmentos são muito grandes, então é preciso trabalhar isso. E o trabalho, na verdade, que vem sendo feito na arena pública é um trabalho de homogeneização por baixo e não de qualificação dessa diferença, de percepção dessa diferença, de formação de uma consciência da sua situação particular e de extensão disso para o conjunto da sociedade. Então, eu queria que você respondesse essa questão sobre o partido, não é, que seria capaz, a natureza do partido que seria capaz de levar a cabo, né, representando esse conjunto de forças. Tem toda a razão. Nós sofremos essa frustração repetida que todos os partidos construídos para serem veículos dessa proposta de centro-esquerda, que construíssem uma ponte entre as partes organizadas e desorganizadas do país, todos esses partidos foram destruídos ou desmoralizados. Não fora do poder, mas no caminho ao poder. Perderam a sua identidade, a sua integridade programática. Então, é uma grande tarefa para o futuro. Nas condições reais da política brasileira, essa tarefa só pode ser executada no meio da luta pelo poder. Não é uma tarefa que possa ser executada no momento anterior, por assim dizer. Só no meio dessa controvérsia. Nós temos agora uma grande oportunidade de vivermos um momento de afirmação nacional. Eu que tenho viajado pelo mundo na tentativa de participar desse debate emergente sobre as alternativas, sinto que não há nenhum país no mundo que reúne condições melhores do que o Brasil para liderar o processo de construção de uma alternativa. Nem a China, nem a Índia, nem a Rússia, somos nós, é o Brasil. E o Brasil ainda não se vê assim, não reconhece o seu próprio potencial de originalidade coletiva. Acrescento um tema a este de organizados e desorganizados. Os grandes momentos de nossa história, da história brasileira, ocorreram quando a classe média se desgarrou de uma plutocracia de viés colonial, deixou de ser massa de manobra dessa plutocracia e formulou uma reinvenção do projeto de país, em nome de todo o Brasil. Tudo de importante que aconteceu na história brasileira aconteceu nesses momentos. Nós agora temos a oportunidade de vivermos um desses momentos. Bob Fernandes. Professor, diante de tudo que foi falado aqui, eu quero fazer uma pergunta dupla. Primeiro, do ponto de vista prático e objetivo, como é que em torno da candidatura Ciro se organiza isso? O senhor está se referindo nessa última pergunta. E a segunda, que é uma pergunta que talvez não interesse a muitos dos que o conhecem aqui, mas interessa a quem está em casa, ao empresário, ao político. Qual é, na verdade, até onde vai, como se dá a sua relação com Ciro Gomes? Qual é o seu papel junto a Ciro Gomes? Eu vou começar com essa última pergunta. Então, eu leio nos jornais, eu sou guru, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou... Às vezes aparece como uma espécie de Rasputin atrás das cortinas, manobrando. Não é nada disso. Futuro Richelieu, alguma coisa do gênero. Eu admiro Ciro Gomes como um homem possuído por um sentimento de tarefa, que é raro no nosso país, pelo menos na classe política. E estou convencido de que ele está sinceramente disposto a ser o agente de uma proposta como esta que nós estamos discutindo.
não sou o orientador de Ciro Gomes, sou um aliado dele. Sou, no meu papel, um parceiro dele. Eu não sou candidato a ser presidente. Eu sou candidato a ser um reconstrutor das ideias dominantes no meu país. E é neste papel de instigador, participante, construção de um ideário que eu me coloco. Como não sou político, não estou buscando cargos, também não sou um assessor de Ciro Gomes, nem guru, nem assessor. Eu considero que a minha tarefa é uma tarefa nobre e insubstituível pelo engajamento político eleitoral. É uma outra tarefa que eu agora procuro vincular a esta luta pelo poder para mudar o país. De que forma E, objetivamente? portanto, num sentido íntimo, num sentido moral, não no sentido da hierarquia do poder, eu me considero um igual e trato com ele como um igual. Não no sentido de estar numa igualdade de hierarquia política, mas porque eu estou engajado numa coisa ligada à tarefa dele, porém diferente. E, do ponto de vista objetivo, a construção da candidatura dessa nova força social, ao que o senhor se referiu na resposta ao Beluso, quer dizer, como é que se dá, do ponto de vista objetivo, a construção dessa alternativa, uma vez que Ciro Gomes, como disse o Novaes, ainda é quase que um cidadão isolado na paisagem, que tem um partido que tem poucos representantes, até para se comunicar com a população, tem pouco espaço de televisão. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, como é que se ampliará isso? Nós temos duas tarefas práticas agora, neste projeto político. Uma tarefa é construir uma aliança partidária para viabilizar a candidatura dele e, ao mesmo tempo, para ancorá-la em forças claramente comprometidas com uma proposta como esta. A segunda tarefa é conseguirmos consolidar e transmitir ao país a convicção de que existe este outro caminho. E creio que ainda não conseguimos. Não conseguimos fazer. Temos que não só formular o ideário, mas traduzi-lo numa linguagem. O povo brasileiro enfrenta essa neblina, essa névoa de palavras. Todo mundo a favor do social, todo mundo a favor da retomada do crescimento. E tem que, de alguma forma, exercer um julgamento intuitivo, perigoso, para penetrar essa neblina e ver onde é que está o caminho verdadeiro. Nós precisamos assistir à intuição pela clareza. Nós precisamos tornar menos difícil a tarefa da intuição. Wagner, cara, a sua pergunta, Wagner, por favor. Professor, por favor, nós estamos falando em alternativas aqui e, ao mesmo tempo, toda vez que se fala em organização da sociedade, nós voltamos a falar em partidos. Por exemplo, o Novaes diz aqui que o PT tem essa malha organizada, essa malha burocrática que tem no país. Quando nós vamos ver essa organização, esse poder de organização, ele está ancorado nos próprios defeitos que o senhor coloca sobre o PT. Por exemplo, ele está ancorado no vício do corporativismo, digamos assim, se a gente pode chamar de vício, mas ele está ancorado nessas formas antigas de organização. Quando nós falamos em alternativa, uma via alternativa para o país, nós não deveríamos falar também numa via alternativa para os partidos como instrumento organizador da sociedade? Sim. Construir um regime de partidos fortes é a nossa primeira tarefa. Mas o partido em si, a ideia do partido já não é uma ideia que deveria ser... nós não deveríamos discutir outros instrumentos de organização da sociedade? Por exemplo, nenhum instrumento substitui partido político. A sociedade precisa se organizar, mas não há nenhuma forma de organização social que dispense o partido político. Nós precisamos desesperadamente de partido. E qual é a alternativa para a atuação de partidos, então?
A alternativa é construirmos um regime de partido verdadeiro, Porque o de senhor está partido falando forte, em que igualdade de possibilite, oportunidades, numa né? segunda etapa, superar o presidencialismo tradicional. Parlamentarizar o regime, não na forma que sempre se tramou no Brasil, que é evitar a intromissão do povão, a intromissão desagradável, surpreendente, incontrolável, concentrando o poder na classe política, como colocar a tampa sobre o caldeirão fervente. Para que o parlamentarismo não signifique isto, temos que iniciar a construção de um regime de partidos fortes antes da mudança de forma de governo. E a mudança de forma de governo, então, completaria esta tarefa de formação dos partidos. Agora, um elemento também indispensável para isto é a ideia. Este é o elemento desprezado no Brasil. E sinto que aí está a minha tarefa mais importante. A minha tarefa é mostrar que há um outro caminho. Os brasileiros, de forma geral, não estão convencidos ainda de que exista este outro caminho. E eu digo, eles estão enganados. O outro caminho existe. E a construção do país passa pela abertura desse caminho. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje no Roda Viva com o professor Roberto Mangabeira Unger. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Bem, nós estamos de volta com o nosso convidado de hoje do Roda Viva, que é o filósofo, pensador e professor de Direito, Roberto Mangabeira Unger. Infelizmente, hoje você não pode participar mandando suas perguntas, porque o nosso programa está gravado. Professor, agora há pouco o senhor falou que não é político, no entanto, o senhor está afiliado ao PPS e o senhor foi pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Primeiro, eu quero saber o seguinte, o senhor lutou muito para ser pré-candidato e não conseguiu. O seu partido acabou se juntando com o PSB. Sim. Por esse motivo, eu gostaria de saber do senhor se o senhor vai ser candidato nas próximas eleições, uma vez que o senhor tentou ser candidato e não conseguiu na eleição passada. Não, eu não tenho e nunca tive planos de virar um político eleitoral. Mas também não me considero banido da política eleitoral. Como cidadão, eu entrarei e sairei quando julgar conveniente ao país. O senhor foi banido por quem, professor? Quem é que baniu o senhor? Não, eu disse, não me considero banido. As lideranças do meu partido entenderam de forma diferente. Eu julguei naquele momento que a nossa proposta para viver na imaginação popular tinha que ser traduzida no trocado de soluções concretas para os problemas do cotidiano. E identifiquei no debate sobre as grandes cidades uma grande oportunidade para isso. Além do mais, eu queria dar a essa juventude cética a respeito da política o exemplo do ardor, o exemplo de atravessar as fronteiras e agir de uma forma inesperada e incôngrua, de me meter numa situação para a qual eu, evidentemente, não estava aparelhado. E sinto que essa experiência moral intangível foi o aspecto mais importante de tudo. Professor, o partido não entendeu o que o senhor quis dizer? O seu partido não comprou sua ideia? O partido tinha um outro entendimento das conveniências de aliança, da qual eu dissenti, mas que acabei tendo que respeitar. Professor, na verdade, o que o senhor fez ali foi construir, dentro do que era o jogo do momento, a sua candidatura, chegou a ter número para vencer e se tornar o candidato do partido, e na última hora puxaram o tapete, sim, infiltrando gente no seu trabalho, quer dizer, do ponto de vista prático. Como é que se faz daqui por diante, uma vez que o senhor permanece no mesmo partido, as pessoas que estavam no partido jogaram esse jogo continuam no mesmo partido? Eu vejo a minha experiência. O que é mais importante na minha experiência é eu comecei a atuar, não tinha nada, não tinha nem automóvel. Eu sei. De repente começam a aparecer
pessoas de classe média, jovens profissionais, estudantes, para andar comigo na rua. Depois começamos a recrutar gente para o partido, quadros. Acabou com 9 mil militantes. E foi uma experiência que eu ia a todos os bairros de São Paulo. Falava com todo mundo, desde os banqueiros até o pessoal da periferia. E em todo o ambiente que eu ia, apesar do meu jeito reservado e do sotaque estrangeiro e da completa falta de charme, eu era recebido com entusiasmo. Então, essa experiência é uma experiência que demonstra o potencial de transformação. É só preciso haver paciência, devoção a essa tarefa. Aí está pronto. O senhor tem a consciência que lhe atribuem, eventualmente, à candidatura Ciro Gomes um quê de messianismo. Primeiro, o senhor considera isso necessariamente ruim e o que o senhor pensa disso? Eu acho que há dois tipos de grandeza na política. Há o sentimento de estar possuído por uma tarefa, por uma visão de um outro futuro, de um outro caminho. Há um outro tipo de grandeza que é intuitivamente, por empatia, identificar-se com o homem e a mulher comuns. Ter um grande coração, o gênio da afetividade. Toda a minha tendência é na primeira direção. E essa experiência minha em São Paulo, sobretudo agora, me convenceu da necessidade de combinar isto com o segundo elemento. Eu não acredito em nenhuma forma de engajamento em que a pessoa se torna simplesmente instrumento de uma ideia. Qualquer engajamento na transformação coletiva precisa ser ligado à tentativa que faz a pessoa de transformar-se a si mesmo. Eu não sei se comecei a mudar o partido ou alguma coisa no ambiente do meu país, mas eu sei que eu comecei a me mudar a mim mesmo. Professor, o senhor falou agora há pouco na tarefa prioritária de construção de alianças. O que se viu nas eleições anteriores, e que toda vez que se começa a discutir a questão de alianças de partidos mais à esquerda, os partidos mais progressistas, sempre a discussão acaba em qual será o partido, qual é a facção que vai ser hegemônica nessa aliança. E toda a discussão acaba se centrando em torno do PT. Como é que vocês pretendem encaminhar essa questão nesse momento? Como é que estão as conversas? Vocês pensam em aliança para primeiro turno? Como é que é essa questão? Acho que seria desejável haver uma grande aliança dessas forças de transformação já no primeiro turno. Mas, com toda sinceridade, acho improvável que aconteça. E estou conformado com a necessidade de termos uma candidatura própria. E, se possível, nos encontrarmos com o PT, ou no segundo turno, ou no governo. Professor, só um detalhe. Como é que pode ter candidatura própria se o senhor Ciro Gomes diz que se o Tasso Gereissati for candidato, ele não sai? Essa é uma característica moral do Ciro. Não, em função de um outro partido político. É o que a gente lê todo dia no noticiário. Não, essa é uma característica pessoal do Ciro. Ele tem o direito dele, ele tem uma relação pessoal. Ele tem uma relação pessoal com o Ciro. Ele se sente, com o Tasso, ele se sente constrangido por um dever de honra a não ser candidato se o Tasso for. Mas então prevalece o partido ou prevalece a pessoa? Se o Tasso Gereissati vier a ser candidato, eu pessoalmente advogarei. Essa é a minha posição, não é a posição do próprio Ciro, que ele deveria a si mesmo ser candidato. Mas esse é um assunto que está evidentemente fora. Mas você considera que isso se contrapõe ao que o senhor acabou de falar a respeito dos partidos? Como assim? Essa posição não se contrapõe ao que o senhor acabou de dizer? A posição de quem? A posição do Ciro? Se contrapõe com o que o senhor disse agora há pouco? Ele sente que ele tem deveres para com os partidos e tem deveres pessoais. É a visão moral dele. Não adianta o Brasil ter um presidente que não tem caráter. Mas aí, professor, é uma definição de caráter um pouco curiosa, porque se nós levarmos em conta aquilo que o senhor acabou de dizer sobre o sentimento de missão e de tarefa, e que o senhor reconhece isso no Ciro Gomes com uma força brutal, onde é
que está esse sentimento de missão quando ele é imediatamente relativizado, do meu ponto de vista, por uma visão caipira de relações pessoais coronelistas em que o amigo é candidato, então eu não sou. Não vejo assim. Eu vejo que há um dever de lealdade. Nós, quando participamos de guerras, nem assim nos despimos dos nossos deveres morais com os indivíduos. Eu concordo com a sua conclusão, embora não concorde com a sua retórica, de que a tarefa deve, no final, ter primazia sobre a lealdade. E esta será a posição que eu advogado. Na verdade, o que o senhor não pode fazer é antecipar o que acontecerá, que com Tasso ou sem Tasso, o Ciro será o candidato, é isso? Sim, está fora, não é o nosso assunto. O nosso assunto agora é como mudar o país e as pessoas. Agora, o Quando senhor o senhor fala acredita, da neblina, o senhor considera uma candidatura Tasso Gereissati pelo PSDB dentro dessas forças transformadoras ou não? Eu acho muito bem intencionado o Tasso Gereissati, mas nem de longe o vejo comprometido com este tipo de proposta. Eu vejo como uma tentativa de moralizar e purificar a proposta existente, esta do atual governo. Que, afinal, qual é essa proposta do atual governo? Foi reduzida à fórmula mais simples, entregar a política aos bandidos para poder entregar a economia aos americanos. Professor Beluso, o senhor fez um sinal, Maria. Professor Beluso fez um sinal. Qual é a pergunta, professor? Fiz um sinal. Eu fiz um sinal para lhe dizer que eu concordo com essa ideia do paradoxo moral. Não é? É uma situação que a gente vive cotidianamente e que é muito difícil resolver e que é muito fácil suprimir um dos polos do paradoxo. Mas eu acho que ele vive um paradoxo moral que ele vai ter que decidir ou pela sua visão de político ou pela sua ação, pela sua relação pessoal. Não é? Eu queria que o senhor comentasse isso. É isto, não vamos desumanizar a política. Não é? A convicção programática não se fortalece pela supressão das ligações pessoais. Mas você reconhece que, na verdade, uma hora ele vai ter que decidir. Sim, claro. Que a decisão dele vai ter implicações políticas e sociais importantes. Claro. Se isso aqui é um pouco um debate, quer dizer, eu diria que a questão moral aí para valer não está posta, por uma razão. Porque a candidatura do Tasso significa um outro projeto e, portanto, ela não se choca só no plano de uma moral orientada por valores de relação afetiva, mas pelo fato de que ele vai afirmar um projeto alternativo ao de Ciro. Sim, portanto, a questão afetiva aí está inteiramente degradada. Não é uma questão afetiva. A questão estaria posta se o Tasso não tivesse um projeto. Não precisa me convencer disso, eu já sou convencido e já manifestei. Alasdair MacIntyre tratou dessa questão, na verdade, com grande riqueza, né? E essa questão está posta, é uma questão concreta, real, não é da qual você possa escapar assim sem mais. Né? É mais importante voltar ao nosso problema central aqui, que o Brasil precisa mudar o rumo e os brasileiros, na sua maioria, estão esperando. Esperando o quê? Esperando porque a prática aqui é a deslealdade. A prática, desculpe interrompê-la, a prática aqui é a prática da deslealdade. O cotidiano aqui é o cotidiano da deslealdade. Depois eu vou ler um trecho do seu livro para reproduzir isso. Nessa linha, a campanha política no Brasil, infelizmente, é feita de dinheiro e cada vez mais tempo na televisão. Dinheiro vem proporcionalmente aos índices de aceitação, o índice de pesquisa, né? Hoje a gente se vê, o quadro político hoje está sendo montado da seguinte maneira: o PSDB está fazendo uma aliança com os partidos governistas, pela esquerda o Lula cada vez mais se consolida, e tem um meio aí, o PMDB, talvez partindo com o Itamar Franco, que é um candidato que correria numa linha, eu acho que para o eleitor, uma linha muito próxima de Ciro Gomes. Todo o seu projeto é muito bom, eu acho que o Ciro é muito bem intencionado, mas ele não corre o risco de ficar fora do jogo quando a bola rolar para valer, sendo substituído talvez até pelo próprio Itamar, que corre por fora para ser essa via... Claro que corre o risco. A nossa tarefa aqui não é prever vitórias. A nossa tarefa é entrar numa luta reconhecidamente difícil e fazer tudo o que possamos fazer, dar tudo de nós para poder ganhar. Mas na política real ele não precisaria ter um apoio de um partido
O chamado grande partido? Quer dizer, Evidente, eu não sei se grande partido, nós vamos lutar para Professor. construir uma coligação partidária. Professor. E, ao mesmo tempo, para consolidar este ideário na imaginação do país. Dentro desse panorama, me parece que sobram poucos parceiros. Qual é um parceiro preferencial hoje, digamos? César Maia. Não, eu digo partidário. É, o PTB. Eu, pessoalmente, vou lutar para construir uma relação com o PDT, porque acho que entre os partidos, agora pequenos partidos, E o PTB? este seria muito importante para nós, sob todos os pontos de vista. Não só sob o ponto de vista de tempo de televisão e aparato partidário, mas de sinalizar ao país as nossas intenções. E o PTB se exclui disso? Está fora? No PTB também há uma discussão com o PTB, como eu tenho relações históricas com o PDT, creio que posso contribuir mais lá. Professor, o senhor fala dessa neblina, né, que estaria obstruindo, digamos, os indivíduos, os cidadãos brasileiros, a visão deles sobre o caminho a seguir. Sim. E o senhor faz, ao que parece, uma aposta muito forte na relação que possa se estabelecer entre esse indivíduo, obnubilado por essa neblina, e uma liderança que pudesse apresentar um projeto que sensibilizasse esses indivíduos, como que fazendo um arco sobre as mediações que a sociedade brasileira, a duras penas, vem construindo. Mas nós não escolhemos o regime político, vivemos no regime presidencial. Então, e agora temos que jogar segundo as regras desse jogo, Pois que é. nós não formulamos. Não, mas eu não estava supondo que o senhor estivesse pretendendo ter formulado as regras do jogo. Não, mas o que eu estou dizendo é que a necessidade de contestar a ação e através de um indivíduo, essa necessidade nos é imposta pelas regras do jogo. Sim, mas o que eu quero perguntar vai na direção do seguinte: o senhor, perfeito, o senhor acabou de arredondar bem a questão. No entanto, o senhor, ao mesmo tempo, faz profissão de fé em partidos fortes e chega a nos propor a adoção da lista partidária fechada. Não é? Como horizonte, como objetivo. Sim, mas digamos que amanhã as pessoas se convencessem de fazer a lista partidária fechada com esses partidos que estão aí. Sim. Não é? Essa que é a questão. Então, a mim, parece um pouco paradoxal. Quer dizer, Não é paradoxal, que se é. faça as duas formulações no mesmo processo de luta Não, política. não. E mais. A figura do Lula não tem essa tangência com essa cultura populista brasileira e, ao mesmo tempo, não tem um pé no que há de organizado? Por que o Lula deve ser preterido em prol, por exemplo, de alguém como Ciro Gomes? Eu não acho que deve ser preterido. Eu acho que ele não tem esse projeto. Não tem esse projeto, por todas as razões que nós discutimos. Falta a ideia, falta o caminho, falta a disposição para enfrentar que a construção desse caminho requer. Então, eu faço a minha avaliação de que não há dúvida de que entre esses candidatos, o que reúne melhores qualidades para liderar a construção desse caminho é o Ciro Gomes. Claramente. Mas, Mangabeira, essa sua aposta numa pessoa, não é? Não corre o risco, é claro que corre o risco, não é? De se transformar, na verdade, no contrário do projeto que você Não estou apostando pretende. numa pessoa. No contrário. Não, isso é o que eu dizia há pouco. Estou apostando... Independentemente de qual seja a estou pessoa. apostando no ideário. Eu tenho a consciência de que, para viabilizar este ideário, nós teríamos que construir uma grande base, tanto social quanto política. Sem isto, a experiência do poder se frustraria. Mangabeira, eu quero te dizer uma coisa. Há uma suspeita, não é? A meu juízo, não justificada, eu não diria injustificada, mas não justificada, de que o Ciro Gomes possa reproduzir o fenômeno Collor. Não é? É uma suspeita, eu estou aqui exprimindo o que corre por aí. Não é? Isso, na verdade, pega, esse vício no Brasil pega. Não é? Nós não podemos, na verdade, qualificar a atual presidência do professor Fernando Henrique Cardoso
como um regime em que tenham prevalecido as regras da democracia, da república, né? Não vou aqui dar exemplos. Então, a coisa acaba se concentrando na pessoa, a pessoa acaba tendo uma importância desmesurada. Então, eu concordo com você que o caminho que você está fazendo é um caminho arriscado e você tem que tomar o risco de fazê-lo, né? Mas, no entanto, as tendências centrais desse país são no sentido de você acabar transformando isso num regime pessoal. Deixa eu só pegar uma carona nisso, que é o seguinte, acho que o professor Beluso, quando traz o debate sobre o Collor, quer dizer, falando do zum-zum que há aí, eu iria um pouquinho mais longe e diria o seguinte, se nós olharmos, o Collor se elegeu como? Se elegeu solteiro, sozinho, num pequeno partido, na aposta de que os 35 milhões de votos iriam legitimar processos de mudança e que ele iria contornar precisamente as mediações que o Brasil construiu. Gostemos delas ou não, né? Ora, a aposta, de novo, nesse mesmo esquema, não é precisamente jogar de novo um sujeito solitário para se contrapor às mediações, apostando num povo que não vai se levantar para defender coisa nenhuma. Olha, eu volto ao meu ponto. O regime presidencial, copiado dos Estados Unidos, como copiaram tudo aqui dentro, não foi a minha invenção. Isto foi instalado aqui e nós temos que entrar por esse esquema para mudar o esquema. O que importa é o conteúdo. Quais são as duas grandes vertentes de mudança que poderiam transformar essa situação e evitar um desfecho tipo Collor? Primeiro, a construção de um outro regime, que combine alta mobilização, alta energia com organização institucional. Daí a importância de partidos fortes, de transformação do Estado. Segunda vertente, tão importante ou mais importante ainda do que esta, qual vai ser o conteúdo do projeto econômico e social. O conteúdo do projeto econômico e social tem de ser dar acesso a esta multidão no país que quer ascender a uma condição pequeno-burguesa, que quer acesso à iniciativa, a instrumentos de trabalho, de desenvolvimento. E esta gente que vive à míngua de acesso, que vive à margem, é que precisa começar a ter uma vida econômica real. Aí sim, quando o país não for dividido entre uma minoria voltada para fora e uma maioria que está na escuridão, nas sombras, na informalidade, não vai mais precisar de aventureiros. Não vai haver este risco. Então, o poder tem que ser usado para quebrar a base social concreta que reproduz constantemente esta oscilação entre acertos organizados, porém conservadores, e aventuras frustradas, para quebrar os acertos. Professor, nós estamos aqui numa TV pública discutindo isso como de forma alguma quase se discute em TV aberta no país. E parece que o senhor tinha, nesse último retorno em militância mais permanente no Brasil, não sei se tinha a mesma visão que tem hoje dos chamados meios de comunicação. Como é que o senhor vê a posição e o papel dos meios de comunicação? Como é que se quebra esse modelo? É intolerável que o país viva uma espécie de máfia de proteção mútua do aparato político e burocrático e dos magnatas de mídia. Nós precisamos construir um espaço de discussão coletiva no país. Agora, a própria evolução da tecnologia facilita a multiplicação de formas de propriedade e iniciativa nos meios de comunicação. Mas o que se tem, por enquanto, é a acumulação desses novos meios. Exatamente. Mas o Estado brasileiro precisa colocar o viés do lado do pluralismo, da multiplicação das formas de acesso e de propriedade nos meios de comunicação. E afastar-se dos acertos debaixo da mesa, que ainda caracterizam a vida pública no país. Faz parte daquela primeira vertente de mudança do regime político, do regime público no Brasil. Porque é a maneira com a qual você se comunica com a população. É a reconstrução dos meios de comunicação. Mangabeira, sem essa mudança no controle, na propriedade dos meios de comunicação, a democracia no Brasil fica muito difícil, ela tem sido difícil.
inclusive porque a exclusão, a censura, a autocensura tem sido sistemática, né? A interdição do debate, como é intitulado um livro do ministro, a interdição do debate, por exemplo, durante esses 5 anos, foi responsável por muitos desacertos e descaminhos que a sociedade e a economia brasileira encontraram. Eu considero essa uma questão central que tem que ser enfrentada imediatamente. E dentre os políticos, a gente tem que reconhecer, o único que bradou contra isso foi o Leonel Brizola, sempre, né? Mostrando o papel. Hoje em dia, essa discussão no mundo inteiro é uma discussão generalizada, inclusive nos Estados Unidos, por conta das fusões, aquisições e a concentração da propriedade. E lá há controles. Né? E não há forma de se construir espaço público numa sociedade complexa como essa, a não ser através do controle e da regulamentação dos meios de comunicação. Né? Quer dizer, não é possível que isso continue desse jeito, porque isso barra a possibilidade de veja o problema que nós temos no Brasil. No Brasil, menos de 10% da população adulta tem qualquer contato com a imprensa escrita. Estamos tentando construir um diário. Como é que vamos encontrar as pessoas? Como vai chegar lá no meio dessa confusão, em que as pessoas nem sabem os nomes dos candidatos, confundem as identidades, não têm acesso às propostas? Esta é a dificuldade. Meu sentimento, a partir dessa experiência em São Paulo, é que se conseguíssemos falar grupo a grupo com os brasileiros, se eu conseguisse multiplicar as minhas visitas à periferia de São Paulo, milagrosamente, numa espécie de multiplicação dos países, multiplicação das visitas por todo o país, mudava tudo. Mas agora a televisão é o caminho, é o único caminho que nós temos para isto. Como é que vamos chegar lá? Então temos, de alguma forma, que cortar esse nó gordo, que conseguir, por exemplos, por símbolos, por metáforas, por encarnações, por demonstrações, sinalizar qual é a intenção. Professor, essa marcha que o senhor disse, né, como é que elas chegam até os partidos políticos? A impressão que se tem aqui de fora, inclusive do seu partido, é que ele também é um partido formado de cima para baixo. E eu acho que o melhor exemplo que é um partido formado de cima para baixo foi o senhor não ter conseguido ser candidato a prefeito de São Paulo. Que a decisão foi feita lá em cima e não veio da base do partido. O senhor não acha que os partidos, para representarem determinados segmentos sociais, teriam que vir de baixo para cima, representando essa base social que ele imagina que representa? Isso é que todo mundo diz, né? Soa bonito e tudo, mas como é que vamos chegar lá? Temos que chegar lá mudando o projeto em cima, o projeto de poder. Então o senhor acha que com essa estrutura não é possível? Não é possível. Não com essa estrutura os partidos vão ser dessa forma, partido de cacique? Enquanto tivermos um presidente da República que acha que o mundo está na posse de uma nova Roma, que não adianta resistir, que a única coisa que tem a fazer é obedecer e esperar que a obediência produza confiança e a confiança traga dinheiro. Ele não faz isso porque tem a anuência do Congresso? Ele não tem poderes discricionários, não é isso? Faz isso com a anuência do Congresso. No Congresso não estão representados os partidos políticos? Mas a realidade do nosso regime é que consolidado aquele poder em cima, exerce uma força gravitacional quase irresistível sobre os partidos frágeis, desorganizados que temos. Por isso mesmo que temos que mudar não só o regime, mas a base econômica e social do país, para que o país se possa levantar, para que o país tenha acesso à informação, para tenha acesso à independência econômica, para que o país possa ver e resistir. Isso não é possível fazer sem mudar a natureza do projeto econômico. E eu insisto, agora temos um projeto... O que se impede de mudar esse projeto econômico agora? O país é democrático, a imprensa é relativamente livre, o Congresso Nacional está aberto, os partidos divergem. Não, relativamente livre se considerar que você pode ali eventualmente, mas o acesso não é livre, o acesso é limitado. Quantos programas da televisão brasileira têm esse tipo de debate no horário nobre e TV aberta? O que impede os partidos, professor, de levar esse debate no Congresso? Os partidos são fragílimos e não conseguem sair dessa esfera de dependência do poder. E os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, não conseguem penetrar a neblina, não conseguem ver.
Vejamos qual é a essência do nosso problema. Essa economia mundial está sendo organizada como uma confederação de setores avançados, comandados agora no plano político pelos Estados Unidos. Nós temos basicamente 2 tipos de países no mundo, fora dessa pequena ilha de prosperidade. Temos os países como o nosso, que, por enquanto, renunciaram a ter um projeto próprio e julgaram poder ascender através da obediência. E temos os países que, de alguma maneira, ainda que imperfeita, resistem. O Brasil tem tudo, não só para entrar no rol dos resistentes, mas para liderá-los. E os brasileiros ainda não compreenderam isso. A nossa primeira tarefa é acordar o país para a possibilidade de ter um projeto que é, ao mesmo tempo, produtivista e democratizante. Ok, professor. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. O nosso convidado hoje aqui no Roda Viva é o professor Roberto Mangabeira Unger. A gente volta em instantes. Nosso convidado hoje aqui no Roda Viva é o professor de Direito, filósofo, pensador Roberto Mangabeira Unger. O nosso programa hoje está gravado, por esse motivo, então, como você faz normalmente, perguntas, e-mails, etc., infelizmente, eles não podem ser feitos hoje. Professor, gostaria de voltar aqui ao debate e pensando aqui com a cabeça do telespectador sobre tudo que o senhor falou. Nessa proposta de transformação que o senhor diz está no seu projeto, que é o seu projeto da sociedade brasileira, ela é uma proposta de transformação com ou sem a propriedade privada? Em outras palavras, eu quero saber o seguinte: o projeto do senhor é um projeto de aprofundamento do capitalismo no país? Eu não acredito nessas categorias, capitalismo e socialismo. Não existe mais capitalismo? Eu acho que nunca existiu. Quer dizer, vamos esquecer essas abstrações que ajudaram a destruir o debate no Brasil. Porque, veja, isto é o que pensam as pessoas que controlam o país. Qual seria a mudança? Seria essa coisa teórica chamada socialismo. É inacessível, então tratemos de humanizar o inexistente. O existente é o capitalismo? O existente é a estrutura que chamam de capitalista, mas vamos esquecer essas categorias. O importante... Então, desculpa, professor, como é que eu vou chamar essa categoria existente? O importante é que o mercado, a economia de mercado, assim como a democracia, podem ser organizadas de formas diferentes. Dê um exemplo, Estados Unidos. No século XIX tiveram o problema imenso da escravatura, como nós tivemos. Mas, ao mesmo tempo, construíram uma agricultura descentralizada à base de parceria entre os governos e os fazendeiros de escala familiar e descentralizaram radicalmente o crédito, colocando a poupança à disposição dos pequenos produtores. Mas era uma economia capitalista. Quando estavam fazendo isso, o que estavam fazendo? Estavam democratizando o mercado. Mas a economia de mercado não é característica do capitalismo? Não, eu não vou aceitar essas categorias abstratas. Então, a economia de mercado não é característica do capitalismo? Não. Uma economia de mercado, ela pode ser menos democrática, menos experimentalista, mais experimentalista. Hoje o problema é o seguinte: o mundo está cada vez mais dividido em ilhas de experimentalismo, de excelência na produção e no ensino. E o resto da humanidade fica fora. Como é que se organiza essa produção, professor? Como é que se organiza essa produção? Essa produção que o senhor disse. Como é que essa produção, para que essa produção mais avançada, mais experimental, capaz de progredir, para que ela se expanda, para que ela não esteja sob quarentena nesses pequenos quistos, precisa de uma aliança com o Estado. O Estado precisa desenvolver formas de parceria com a iniciativa com propriedade privada ou sem propriedade privada? Com a propriedade privada, mas a propriedade privada tornada acessível, reinventada, multiplicada nas suas formas, inclusive com formas mistas de combinação do público e do privado.
O que eu quero demonstrar é o seguinte: vamos acabar com essa lenga-lenga de alternativas teóricas e com a ideia de que a única coisa que temos concretamente a fazer é humanizar o sistema existente pelas políticas sociais de compensação. E, em vez disso, vamos tratar de construir um projeto resistente, rebelde, afirmativo de desenvolvimento nacional. A base de uma parceria do Estado com os produtores que democratize o senhor quer substituir o sistema mercado. capitalista por que sistema? Desculpa, eu não consegui compreender. Qual é a alternativa para o sistema capitalista? Isto é a democratização do mercado. Eu me recuso a usar essa terminologia de capitalismo, que creio ser uma mistificação que esconde as verdadeiras opções hoje. A questão é se vamos ter uma democracia de baixa energia ou uma democracia de alta energia. Se vamos ter um mercado hierárquico ou se vamos ter um mercado democratizado. Se vamos ter uma sociedade civil dividida entre a minoria organizada e a maioria desorganizada, ou se vamos ter uma sociedade civil que se mobiliza em todos os seus setores. Essas são as opções cruciais. Professor, e nós só vamos mudar isto, primeiro, construindo um ideário e, segundo, ganhando poder. Professor Beluso. Mangabeira, gostei da sua resposta, mas você não seria, digamos, como o personagem de Molière, Messier Jourdain, que está fazendo socialismo sem sabê-lo? Messier Jourdain fazia a prova sem saber, né? O socialismo é na verdade, como ideal abstrato, eu concordo com você, é uma coisa que está totalmente... Aliás, se você leu a crítica do programa de Gotha, do Marx, você vai ver que ele está mais próximo de você do que dos seus companheiros socialistas, né? Ele via aquilo como um processo, como um desdobramento, uma radicalização da democracia, não é verdade? Agora, o capitalismo tem suas instituições, suas leis, suas normas, suas formas de ser, né? Obviamente, isso se choca, e isso é da natureza do projeto iluminista. Isso se choca, quer dizer, as forças materiais da economia acabam muitas vezes entrando em choque com, digamos, as utopias da política, que são próprias do projeto iluminista, né? E às vezes eu vejo em você uma certa tendência a passar um pouco por cima, né, desse caráter, dessas relações de poder que são construídas dentro do mercado. Porque o mercado não é uma coisa de vender abobrinha e comprar mexerica, né? Isso sempre existiu nos poros da sociedade feudal. Eu concordo com você que o mercado não é uma criação do capitalismo. Aliás, o capitalismo, na verdade, vem engendrando um monopólio, né? Ele concentra a propriedade, como você disse, né? E só desconcentra através da luta política, dos de baixo. Só desconcentrou assim, né? Você teve 2 guerras mundiais esse século para poder chegar ao estado do bem-estar. Mas não adianta me convencer a entrar nisto, porque eu insistirei... Não quero te convencer. Não, eu insistirei... Mas você vai responder para mim. Eu não quero te convencer. Eu sei que eu sou incapaz de te convencer. Eu insistirei em trocar os rótulos pelas tarefas. E reconheço que a sociedade brasileira tem estruturas concretas de poder. Não quero tratá-las como instância de uma categoria abstrata de um sistema capitalista que tem as suas leis próprias, porque não acredito na ideia teórica subjacente a esse conceito. Eu sei. Mas reconheço que essas estruturas existem, ao mesmo tempo são contraditórias. Por exemplo, nós temos no Brasil uma contradição entre os interesses dos rentistas, as pessoas que querem viver sem trabalhar, como credores do Estado, e as pessoas que querem produzir. E esta é uma divisão que existe na própria elite brasileira. E as malhas do poder? Sim, mas vamos nos aliar aos que querem produzir, aos que querem trabalhar. Professor, eu vou tentar pegar as duas coisas, tanto a pergunta do professor Beluso quanto a sua resposta, de um outro aspecto, para tentar, então, esclarecer para mim próprio e talvez para o telespectador um pouco melhor essa história. O senhor vê, ao longo do seu livro, em entrevistas e tal, o senhor aponta uma série de contradições, acabou de apontar uma agora. Sim. Ora, um homem de pensamento e ação, antes de mais nada, tem que hierarquizar um pouco essas contradições, porque se nós ficarmos com todas, é inoperável, não é? Bom, o senhor isola
uma contradição, entre muitas que o senhor aponta, entre os tais que estão incluídos e os que estão excluídos. Não, é muito mais específico do que isso. Eu vou lhe dizer já o que eu creio que é o prioritário entre essas contradições para a construção de uma aliança. E são duas coisas que já foram mencionadas. Primeiro, entre os endinheirados, as pessoas que estão em cima na sociedade brasileira, há uns que querem viver sem trabalhar e há outros que querem trabalhar. É o tal contraste entre os produtores e os cientistas. Vamos nos aliar com os produtores contra os cientistas. Depois, embaixo, no resto da sociedade brasileira, não é só o povão, é a classe média também, há uma multidão de gente que está lá na margem. Se não está na economia informal, como está a maioria, está praticamente nos limites da economia formal, temendo ser expelida para fora. Sem esses instrumentos de trabalho, vamos democratizar o mercado, isso significa, concretamente, vamos dar o acesso aos instrumentos concretos do ensino e da produção a esta gente. Essas são as alianças cruciais, em cima e embaixo, que vão sustentar um projeto de poder que transforme o país. Professor, essa camada de elite econômica que o senhor acabou de citar, vão abrir mão espontaneamente para que essa parte da sociedade que não está incluída naquilo que o senhor se recusa a chamar de capitalismo vir a participar? É espontâneo isso? Espontaneamente. Como é que é? Espontaneamente? Vão lutar. Quer dizer, o senhor mesmo agora deu um exemplo na história do Brasil dos sim, grandes proprietários de terra. Foi espontaneamente que os grandes proprietários de terra liquidaram com os Vão escravos? lutar e vamos derrotá-los. Vamos entrar numa luta. Sem nunca ter passado por uma revolução. Eu não tenho a ideia. Há duas coisas que são erradas. Uma é a ideia de que nós possamos transformar o país sem contar com a simpatia, a aliança, o engajamento de parte das pessoas de cima. Do establishment. Dessa parte da elite, parte dos endinheirados. Se estiverem unidos contra nós, não podemos triunfar. Né? Agora, a outra coisa que é igualmente errada é imaginar que vamos fazer a transformação sem lutas, sem divisões, sem contrastes, simplesmente aumentando cada vez mais a dose de açúcar. Não vamos também. A mudança o que é, professor? É a distribuição da renda no país, é isso? Não. A mudança é a transformação das nossas instituições políticas, econômicas e sociais. Precedida essa transformação por uma fase em que damos ao Estado dinheiro e recursos para poder fazer ressurgir o surto de desenvolvimento no país. Começamos a abrir o caminho do acesso ao crédito, à tecnologia, ao ensino de alta qualidade para essa massa que quer ascender. Com isso, começamos a redistribuir a renda e a aprofundar o mercado interno. Partimos para a construção de um regime de partidos fortes, que precede uma mudança de forma de governo, e vamos, lá fora, construir um espaço para o Brasil. O Brasil não vai ser satélite dos Estados Unidos. O Brasil vai se aproximar a outros grandes países e vai, na base de um novo projeto interno, construir uma relação não subordinada com os Estados Unidos. Professor, concretamente, a candidatura, vamos supor o seguinte cenário, terminadas as eleições, a candidatura Ciro Gomes é vitoriosa, o novo presidente é Ciro Gomes. Quais, na sua visão, seriam os projetos prioritários para serem encaminhados, por exemplo, ao Congresso? Quais são? Vamos ter que atracar 2 ou 3 frentes. Que frentes o senhor atacaria logo de início? Tem que ser várias frentes, muitas frentes. E temos que começar, entre outras coisas, por essa reconstrução e refinanciamento do Estado brasileiro. Precisamos ter um sistema tributário que dê muito dinheiro para o Estado, mas ao mesmo tempo desonere tributária para o Congresso. Ao mesmo tempo desonere a produção. Temos que organizar a poupança previdenciária para que o seu potencial produtivo não se dissipe no cassino financeiro, para que vá para a produção. E temos que construir o Estado
um Estado com quadros burocráticos de elite altamente qualificados e compensados que possam implementar esses projetos. Essa é a construção do Estado. Agora, simultaneamente com isso, Dinheiro para essa construção simultaneamente do Estado. com isso, vai um outro sinal claro, que tem que vir logo no início. Deve vir logo no início. Não vamos aceitar a escolha entre o laissez-faire e as clientelas na política econômica. Não vai ser um negócio como é agora, que temos a ortodoxia atenuada pelo favor. Temos a política de Wall Street e de Washington, a política dos americanos, e depois tem lá o balcão de favores do BNDES ou no Ministério de Produção. Vamos organizar de forma impessoal um sistema de formulação de estratégias produtivas internas e internacionais, em que a cada medida de apoio corresponda como condição do apoio uma ampliação do rol dos beneficiados, para que o incentivo venha de mãos dadas com a democratização do mercado. Professor. E, em terceiro lugar, falando nas medidas prioritárias, vamos começar a reconstruir o regime político, passando por iniciativas prioritárias como o financiamento público das campanhas eleitorais. Essas medidas iniciais, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de um governo, criariam no país o clima de um grande momento de afirmação nacional. E aí, de repente, todo esse ambiente de ceticismo que vivemos no Brasil se transforma num ambiente de vitalidade. Há uma vitalidade subjacente, subterrânea no Brasil, que não consegue se traduzir em vida pública. Professor, olha, trocando em miúdos, isso significaria a abertura de um processo revolucionário no Brasil. Não tem nada de processo revolucionário. Convenhamos, um presidente que proponha isso, com esse Congresso que está aí e que vai se reeleger de maneira considerável, né? A taxa no Brasil de reeleição no Congresso é de 56%. Quem vai estar lá vai ser o PFL, vai ser o PPB, vai ser o PMDB, vai ser o PT. São esses mesmos partidos aí. Não creio que seja esse o problema. Tudo isso terá que passar pelo Congresso. Não creio que seja esse o problema. Ou bem problema. mobiliza a população contra o Congresso, ou bem não vai ser assim. Nos primeiros meses de um governo, o presidente eleito, sobretudo eleito com grande entusiasmo, exerce um poder quase irresistível sobre essas elites políticas. Não é esse o problema. O problema é que esse poder pode até induzir a um engano de que o caminho é fácil, quando na realidade sabemos que aquilo é uma massa amorfa e que aquelas vitórias iniciais podem facilmente ser dissipadas. Quem é que é a massa amorfa? Eu não entendi. A massa amorfa dessa elite política que se congrega em torno dos palácios, em torno do poder, em torno dos cargos, em torno dos favores. O que quer dizer que o senhor quer dizer com amorfa, realmente? Porque eu acho que eles são, pelo contrário, altamente organizados, orgânicos, fazem lobby o tempo inteiro, têm interesses muito claros e põem em pé os seus negócios. Então, o que é amorfo aí? Amorfo só diante do rei. Não amorfos entre si. Eles têm lá suas organizações, mas quando estão lá no palácio esperando ser atendidos, todos estão na mesma fila e é difícil distingui-los. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Que só por uma mudança de regime, combinada com uma mudança da base econômica e social, é que nós vamos conseguir transformar, porque não adianta também imaginar a transformação do regime político se a grande maioria do povo brasileiro continua sem acesso à informação, sem acesso ao ensino, sem acesso à produção. Não podemos ter um país de dependentes e mendigos e esperar que possam, ao mesmo tempo, ser cidadãos. Professor, só um esclarecimento. Como é que o senhor disse que o país não vai ser dependente? Né? Quando o senhor fala não vai ser dependente, o senhor não quer usar a categoria capitalismo, eu imaginava que o sistema era mundial. Para ser independente tem que haver alguma ruptura aí com esse sistema. Quando nós temos uma presença maciça de capital estrangeiro no Brasil, uma quantidade cada vez mais de atividades econômicas completamente na mão desse capital internacional, uma dívida externa que vai para lá de 200 bilhões, não interessa se ela é pública ou privada, o país deve isso. Quer dizer, como é que nós não vamos ser dependentes se esse sistema é um só? O sistema não é um só. O sistema não é um só? Não é. Passaram essa ideia aqui no Brasil.
é um só sistema, é a nova Eu acho que Roma, culpado é é o professor resistir. Beluso. O professor Beluso é que é culpado. Mas de ter não passado é, essa ideia que não é sistema- culpado. Eu não passei não, essa não. ideia, me Não. desculpe. Eu acho que o sistema é hierarquizado, Não. não obstante seja capitalista. E os Ele grandes não quer falar a países palavra, no mas eu mundo, falo. os grandes países no mundo respondem de formas diferentes a esse sistema de constrangimentos. Os constrangimentos existem, mas o que se discute aqui no Brasil é sempre a ideia dos constrangimentos, das limitações. Existem de um lado da balança. A minha pergunta é o seguinte: o que está pesando do outro lado da balança? O que pesa do outro lado da balança é o nosso projeto, é o que nós queremos ser. E o nosso problema não é que há esse outro lado da balança com os constrangimentos, com as limitações. O problema é que não está nada do nosso lado da balança. Qual é a nossa proposta, o nosso projeto, a nossa resistência? A nossa ideia dominante no Brasil Olha a nossa é aceitar participação. o inevitável e humanizá-lo. Ou posso fazer uma Voltamos à observação? terceira Na via. verdade, não era, eu não sei se você concorda, não era necessária a opção que nós fizemos no início dos anos 90. Ela não era obrigatória. Nós Nunca. a fizemos por Nunca. causa da correlação de forças interna. Fizemos porque quisemos fazer, porque ganhou uma força no Brasil que abandonou, renunciou a um projeto alternativo de desenvolvimento nacional. Professor. Agora temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade não só pela sucessão presidencial, mas pela confusão econômica que se vai armando no mundo. Não esqueçamos que o sistema chamado de substituição de importações, que deu no nosso atual parque industrial, foi uma resposta à crise econômica internacional dos anos 30. Agora nós poderemos ter uma outra oportunidade de reinventar uma forma criadora de resistência. Uma forma criadora de resistência que não é baseada no isolamento, que pressupõe uma integração na economia mundial, mas uma integração que convém a nós, uma integração guiada, inspirada, animada pelo nosso projeto interno. Nessa relação que o senhor vê do Brasil com o mundo, quer dizer, há de um lado um desejo seu de afirmação do Brasil. E essa afirmação vai ao ponto, inclusive, que o senhor disse minutos atrás, que o Brasil teria condições, inclusive, de liderar um certo grupo de países, não é? E a liderança essa que não poderia ser feita nem proposta pela China, nem pela Índia, nem pela Rússia, mas pelo Brasil. Não, pode, mas eu julgo que temos melhores condições do que todos eles. Certo. E aí eu queria lhe perguntar por que o senhor julga isso. Por exemplo, no caso da Rússia, eles têm uma população infinitamente mais educada do que a nossa. Educada no sentido de que eles têm os rudimentos da língua, da matemática, das ciências espalhados no Brasil inteiro, né? Na Rússia inteira. Eles têm uma população que é bem maior do que a nossa, né? São 100 milhões de pessoas, quase a mais do que nós. Eles têm uma considerável reserva de riquezas minerais, não é? E eles têm uma burocracia política unificada. Então, em contraste com o Brasil, digamos que nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, por que o senhor julga, de maneira tão peremptória, né, que o Brasil tem mais condições, por exemplo, do que a Rússia? Por uma coisa inefável, intangível. Nós temos mais vida agora. Há uma coisa, eles estão, esses países todos, por razões diferentes, presos ainda nas engrenagens de máquinas destroçadas. A sequela do regime soviético, num caso, o aparato de controle do partido comunista chinês, a tentativa da Índia de simplesmente preservar os resquícios de seu projeto autárquico e combiná-lo com concessões a nós. Nós não temos isso. A única coisa que nós temos aqui nos impedindo é uma coisa imensamente poderosa, mas ao mesmo tempo incrivelmente superficial ou frágil, que é este aparato em cima de rendição. É o Vichy brasileiro. E o Vichy parece muito forte num dia e no outro dia vai embora. Vamos descartar o Vichy. Mas para o Vichy ir embora tem que vir uma força externa. Voltando o Marechal Pétain para casa, o Brasil parecerá de outro jeito. Professor, olha, tem uma questão que
É uma provocação, evidentemente, mas evidente a campanha não se dará com todo mundo, pessoas como essa aqui discutindo tal, e haverá um outro tipo de questão sendo colocada. Uma das maneiras que se faz para você combater o pensamento novo do Brasil é desqualificar quem está propondo alguma coisa. O senhor vira e mexe, é desqualificado, inclusive em revista, em televisão, como um lunático, um maluco tal. Eu queria saber o que leva, primeiro, como é que o senhor vê isso, percebe isso pessoalmente, e o que leva uma pessoa respeitada mundo afora, como um pensador presente no debate mundo afora, o que leva o senhor a se jogar numa luta como essa? Eu acho que é uma combinação de características do país. Por que sou qualificado assim, que você disse? Primeiro, como é que é e por que o senhor acha disso? Então, e depois o que te leva a largar uma posição confortável para entrar nessa? É uma combinação de características do país, em que frequentemente as pessoas que resistem, que saem dos eixos, são vistas como comunistas ou malucas, são as categorias principais, com defeitos meus, porque eu, evidentemente, tenho muito a aprender. Como conseguir me ligar às pessoas, porque toda a minha tendência de me sentir dominado por uma ideia, por uma missão, e eu compreendo que num país como o nosso, as pessoas têm todas as razões para serem céticas e precisam ver aqueles gestos, aquelas propostas credenciadas por algum sacrifício, por algum engajamento concreto. Esse é o meu problema. Então, eu preciso me tornar mais vulnerável. Eu preciso aceitar o caminho do risco, da renúncia, da ligação. Eu preciso me expor ao vexame e ao desapontamento mais do que tenho feito. Agora, aí também está a resposta à sua segunda pergunta. Voltamos ao tema do programático e do político. Ninguém pode funcionar bem como apenas um instrumento, soldado de uma causa coletiva. Nós todos vivemos num espaço biográfico, não num espaço histórico. E a trajetória de uma vida humana é a trajetória em que a pessoa, na meia-idade, tem formado em volta dela uma espécie de múmia, feita de acomodações, de concessões às limitações das coisas. E aí nós começamos a morrer, pouco a pouco. Um dos nossos principais objetivos é morrer só uma vez. E não morrer essas pequenas mortes. E para morrer só uma vez, nós precisamos rasgar de dentro para fora esta múmia. Como podemos fazê-lo? Saindo de nossos cômodos, expondo-nos ao risco, ao vexame, ao ridículo. Saindo, no meu caso específico, quer dizer, eu vou falar com franqueza, eu me sinto em Harvard como se estivesse vestindo uma couraça, involuntariamente. Nada me penetra. As flechas das críticas que me incomodavam no início, agora me deixam indiferentes. Então, aquilo é o exemplo desta múmia. Eu preciso tirar esta múmia. Eu tenho, então, um objetivo existencial. Este objetivo existencial pode servir ao país, porque eu não venho participar nessa luta só por razões ideológicas. Eu não venho só para reconstruir o país. Eu venho também para me reconstruir a mim mesmo. E é deste encontro dos compromissos programáticos e das aspirações pessoais é que nascem as verdadeiras mudanças. Muito interessante isso, é extraordinário, mas é muito revelador do seu momento. E eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor está avaliando corretamente o momento do país, se o senhor não se engana a respeito da vontade de mudança do povo brasileiro, das lideranças, do intelectual brasileiro, porque eu ouço aqui o senhor falar, se há uma alternativa, a gente está falando de alternativa, se há uma alternativa de intelectual, nós estamos diante de uma. É um intelectual que chega aqui, um pensador político-social, que usa termos como afetividade, como devoção, espírito, grandeza, amor, missão,
afetividade e que tem esse entusiasmo, essa vitalidade que não se vê normalmente. Um pensador político e social que não usa categorias, que se recusa a usar categorias e que, obviamente, quando fala nisso, sequer consegue receber um retorno positivo, as pessoas simplesmente não entendem. Né? Ou seja, eu não sei quem é, eu tenho minhas dúvidas a respeito de quem é o lunático do caso. Então, ou seja, eu acho que pode haver 150 milhões de lunáticos e alguém são. Então, o que eu imagino, o senhor não está um pouco enganado a respeito da vontade de mudança do brasileiro? Nós não estamos, as pessoas não estão muito acomodadas, tanto os de baixo quanto os de cima, nas suas posições. Também estão, mas nós todos temos, todos nós, uma consciência dupla. Nós todos, com uma face, aceitamos o mundo existente, vestimos as correntes acorrentados e cantamos acorrentados. E, de outro lado, com outra face, imaginamos, conspiramos algum escape, alguma fuga. Esse é o outro lado da consciência humana, que eu também tenho. E o que eu vejo é que essa segunda face, que está agora na sombra, ela pode se virar para a luz, de acordo com o momento. Pode haver uma reversão. A reversão pode ser repentina. Nós precisamos compreender que ela tem agora um momento prático e que ela não é um salto no escuro de uma utopia passadista, que ela pode vir de encontro a objetivos muito concretos das pessoas, de terem uma vida decente, de terem os instrumentos de trabalho, de serem cidadãos e não servos. Isto que eu vejo, que os brasileiros, sim, estão acomodados, mas, ao mesmo tempo, há no país uma indignação, uma vitalidade, uma impaciência, uma inconformidade que não aparece e que está lá, está sedenta de aparecer. E agora é o momento. Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a gentileza do senhor, pela clareza das suas respostas, pelo debate que o senhor promoveu aqui conosco. Muito obrigado, professor Mangabeira Unger. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer também aos nossos convidados hoje aqui no Roda Viva e convidar você para o nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Tenha, portanto, uma excelente semana e até lá.